Olá, sejam bem-vindos a mais um Direito em Pauta. Comigo, Renata Berenguer, diretora tesoureira da ESA, e Isabela Lessa, vice-diretora-geral da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco. Bela, é contigo. Hoje vamos estar debatendo um tema super importante, que é o inquérito das fake news no Supremo. Para debater conosco esse tema, temos dois profissionais de referência no direito criminal, que é o querido Edgar Mouri, advogado e procurador do Estado, e o querido Plínio Nunes, que é advogado. Bem-vindos, agradecemos demais a disponibilidade e, na verdade, eu já lanço para vocês a primeira pergunta, porque vocês é que são as feras no assunto. E a gente está aqui só apresentando, né? Eu quero aprender. Então, a gente viu aí nesse momento que o Supremo Tribunal Federal, ele instaurou, ele mesmo, um inquérito. Isso é possível? É compatível com a nossa Constituição? De maneira alguma. O Supremo Tribunal Federal tem a competência determinada pelo artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal, e é apenas aquilo que está posto como regra. E a literalidade da norma, não se enxerga a possibilidade de existir um inquérito de qualquer natureza, não só nesse caso das chamadas fake news, como em qualquer outra circunstância. Bom, o que fez o Supremo? Na verdade, ele, a partir de uma interpretação do próprio regimento interno, ele considerou essa possibilidade de instaurar esse procedimento, que se pode dar o nome de inquérito, para investigar alguns crimes dos quais o próprio tribunal havia sido, ou é ainda, vítima. Então, assim, do ponto de vista do sistema acusatório que o Brasil adota, principalmente a partir da Constituição de 88, é que a função do juiz é julgar, a do Ministério Público é acusar e fiscalizar a lei, e a da polícia é de investigar. É claro que a gente tem também no Brasil a figura do juiz que supervisiona as investigações, decidindo sobre medidas cautelares. A gente parece que esse modelo que o Supremo adota é um modelo, digamos assim, absolutamente heterodoxo, algo sem nenhum precedente na história do judiciário brasileiro. O que não deixa de ser também um reflexo da própria sociedade brasileira. A gente tem vivido aí um momento muito conturbado de polarização ideológica, enfim. Me parece que isso tem refletido no Poder Judiciário, que também tem usado o seu poder para determinadas finalidades, que muitas vezes não é compatível com a Constituição, mas o fato é que o tribunal decidiu dessa forma, o inquérito até aqui vem sendo mantido pela Corte, né, tem tido o respaldo dos outros membros do tribunal, e a gente ainda não sabe o que é que ainda vai vir pela frente, né, mas uma coisa é sabida, é um inquérito completamente heterodoxo. Plínio, esse regimento interno, ele fundamentou também outras decisões, não só a própria instauração, mas como também a indicação de Dias Toffoli para Alexandre Moraes apreciar o feito. Isso é comum de acontecer, é legal, esse regimento interno ainda pode ser considerado como norma válida para fundamentar a decisão do ministro? Novamente, isso foi feito a partir de uma interpretação muito própria, né, da época presidente do tribunal, que era o ministro Dias Toffoli. Então, na verdade, a designação desse relator seria, em tese, muito mais para supervisionar o inquérito. Mas não é isso que a gente tem visto na prática. O que a gente tem visto aqui é a própria aplicação do chamado juiz instrutor, que é, por exemplo, o modelo que a Itália usa. O juiz instrutor é diferente do juiz que supervisiona. O juiz instrutor é aquele que produz a prova, que vai servir para outro juiz lá na frente apreciar. Aqui no Brasil, não. A gente não tem esse sistema. A lei processual ela não permite o juiz produzindo a prova, a não ser em algumas situações, como, por exemplo, requerer a oitiva de uma testemunha que as partes não tenham arrolado, enfim. Mas o poder de produzir prova em relação ao juiz no Brasil é algo que é uma exceção. Então, essa figura do relator também ela parte de uma interpretação muito específica que o Supremo tem dado em relação a essa figura. Ou seja, o juiz deveria fazer um controle de legalidade e, na verdade, a gente está vendo ele com uma atuação bastante ativa.
Mas antes disso, eu acho assim que a expressão império da lei, a segurança jurídica, a estabilidade, são propósitos do Estado como um todo, e em particular de uma Corte Constitucional, como é a do Supremo. E o Supremo, se utilizando do seu regimento interno, que é anterior à Constituição, agrediu, como disse antes, a própria competência dele, que está delimitada na Constituição. Interpretando que os crimes das chamadas fake news teriam ocorrido na sede estendida do Supremo Tribunal Federal, por conta de terem sido praticados os atos no meio virtual. Isso é uma construção para lá de teratológica. Eu tenho a impressão que esse inquérito do que eu tenho memória, eu já tenho uma boa memória pelo tempo já vivenciado no judiciário, eu nunca vi um absurdo de tamanha grandiosidade. Se a gente fosse enumerar os absurdos, eu acho que a gente precisaria de uns 10 programas desse para enumerar, né? Mas o pecado original dele é violar a própria competência da Corte. Mesmo que o crime tivesse ocorrido dentro da sede do tribunal, que é o que prevê literalmente o regimento do Supremo, para crimes ocorridos dentro da sede do Supremo Tribunal Federal, permite o regimento que o presidente designe um relator para apurar aquele caso. Mesmo assim não poderia, porque essa regra, como disse, é anterior à Constituição, e a Constituição não prevê esse tipo de competência ao Supremo. Ou seja, esse dispositivo do regimento sequer foi albergado pela nossa Sequer foi albergado e não comportaria jamais essa interpretação tão estendida. Porque vamos admitir que algo tenha ocorrido na Itália ou no Japão e se difundiu por meio virtual e atingiria aquele ato que foi praticado fora do Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Teria o Supremo Tribunal Federal, com base no seu regimento, contra a Constituição, competência para instaurar um inquérito? A Constituição de 88, como o Plínio disse, consagra o sistema acusatório. O dono, entre aspas, da ação penal é o Ministério Público. E qual foi o papel do Ministério O Ministério Público, no início, por meio da doutora Raquel Doge, manifestou-se pelo arquivamento do inquérito, pelas mãos, pela preferência, sem critério, pelo então presidente Dias Toffoli, doutor Alexandre de Moraes, disse, não, o Ministério Público pode ser dono da ação penal, mas desse inquérito dono sou eu. Isso revela uma arbitrariedade, isso revela um desapreço pela ordem jurídica, que eu nunca ouvi falar. Eu, sinceramente, nunca vi uma violência dessa. Mas tem mais coisa. Ao escolher o Alexandre de Moraes para funcionar, ex-secretário de Segurança do Estado, ex-advogado, ex-filiado do PSDB, ele violou o princípio do juiz natural. Mesmo que o regimento comportasse isso, nunca poderia o presidente escolher A, B, C ou D, porque teria que se submeter ao sorteio, como todo feito é assim distribuído em qualquer tribunal, não é só no Supremo Tribunal Federal, qualquer tribunal. Primeira instância da comarca mais humilde, se tiver mais de um juiz, é sorteio. Ninguém escolhe. Isso, na verdade, é o reflexo daquilo que eu me referi no começo, né? Quer dizer, o Brasil, de uma forma geral, ele vive um momento conturbado, perspectivas distorcidas. Então, meio que o Supremo Tribunal também está usando de ações que são pouco ortodoxas para também lidar com situações diferentes. Também não me recordo de nenhuma situação em que o tribunal tenha sido alvo de tantos ataques. E o que essas investigações acabaram descobrindo é que há uma verdadeira rede por trás dessas notícias falsas, que são verdadeiros grupos organizados que financiam e fazem daquela atividade, tem como finalidade justamente atacar a honra do Supremo e até a própria instituição e a honra dos ministros. Então, quer dizer, é algo ainda que o Supremo vai ter que lidar num futuro muito próximo, porque ele criou um problema para si mesmo. Por exemplo, será que Alexandre de Moraes vai ter condição de julgar uma eventual ação penal, já que ele próprio participou da produção da prova? Será que aquela ideia de imparcialidade do juiz, do magistrado, ela não vai ser mitigada, fragilizada, porque ele participou desses atos de produção de prova?
É algo que o Supremo ainda vai discutir, vai ter que Completamente decidir isso. inusitado. Foram um conjunto de decisões, na verdade, não são só de um ministro, mas de vários ministros, completamente infundados, que trouxeram um regimento interno que afronta diretamente a Constituição Federal. Mas eu tenho uma pergunta a ser feita. Eu acho que, diante dessa decisão, afrontar o juízo natural, afrontar também a própria competência material do Supremo Tribunal Federal, resta saber o que podia ser feito contra esse conjunto de decisões. É uma mostra, é uma teratologia mesmo. O que é que podia ser feito? Apenas a solicitação por parte do Ministério Público do arquivamento, que foi negado por parte do ministro Alexandre de Moraes, ou havia outro meio processual cabível que pudesse reverter essas decisões no âmbito do Supremo? Eu não vejo outra alternativa senão, ao final dessa investigação, o Ministério Público aí sim vai ter que se manifestar sobre se há indícios para promover uma denúncia ou não. E caso o Ministério Público entenda que não há esses indícios, ele vai ter que pedir o arquivamento, e aí sim o Supremo ele não vai ter outra alternativa senão acolher a determinação. Porque seria ainda um absurdo maior se o próprio Supremo também sustentasse a acusação. Mas eu vou te dizer que ele não... próprio iria julgar. Mas, né? Plínio, eu eu não vou me surpreender se o Supremo resistir. Porque não poderia ter resistido inicialmente. Não poderia ter inaugurado, e fez. E tinha um ministro já aposentado do Supremo, Moreira Alves, que dizia que o Supremo não é Supremo porque é certo porque é Supremo. E isso é para pensar na cama. O Supremo tem direito de errar por último. Que é o que ele está fazendo, né? Ele está errando de início, né, na verdade, né, quando instaura um inquérito dessa natureza. Tem outro problema grave. O Supremo, para ser processado no Supremo, só certas pessoas podem ser. O Supremo está investigando pessoas que não têm prerrogativa de foro para serem processadas no Supremo. Fulano de tal não é deputado, não é senador, não é coisa alguma, e o Supremo está processando, está mandando prender gente que não tem prerrogativa de foro no Supremo a pretexto de combate a fake news. Não sei se são fake news. Primeiro, eu não sei nem o que são fake news. Né? E essa figura fake news é invenção que não é tipificada no ordenamento jurídico brasileiro como crime. Existem lá os crimes contra a honra, né, que o atingido, no âmbito do juízo competente, né, um inquérito que se instaure perante a autoridade policial competente para tanto, né, e promovida a ação pelo Ministério Público, ou supervisionada a ação pelo Ministério Público, há de apurar se o doutor Alexandre de Moraes, doutor Toffoli, se sinta atingido na sua honra, faça como qualquer um de nós. Eles são ministros do Supremo, isso não os qualifica como cidadãos diferenciados ou pessoas especiais. Para não fazer feito um dia que estava um amigo na fila do tribunal para pegar o elevador e não viu que tinha um desembargador. Aí disse, danado, esses desembargadores acham que são deuses. Aí quando viram o desembargador, o senhor está por aqui, como vão as coisas? Está tudo tranquilo aqui no céu. Então, esse tipo de situação não é republicana. Além dos aspectos assim, objetivos quanto ao absurdo desse inquérito, isso passa uma mensagem terrível de apropriação do Estado por quem é autoridade, de utilização do poder como atributo pessoal e não como um mecanismo, um instrumento da prática de deveres. Isso diz à sociedade que as regras não precisam ser cumpridas, que há pessoas especiais. E o Brasil jamais se desenvolverá se não for com base no império da lei. Essa expressão aparentemente desimportante, né, que a gente vê, inclusive os próprios ministros do Supremo, quando mantiveram esse absurdo, né, por unanimidade, que é outra coisa desesperadora, né, você vê um absurdo desse, ser mantido por unanimidade, salvo Marco Aurélio, que divergiu, né, que não, por coincidência, talvez o único juiz de carreira que tem lá, vindo da Justiça do Trabalho. Mas é desesperador ver essa mensagem para a sociedade. Insegurança jurídica, instabilidade, falta de previsibilidade e o Estado como um atributo pessoal da autoridade. Isso afasta investimento, isso gera no povo um péssimo exemplo e o Brasil nunca se transformará numa república de verdade
com base nessa linha de conduta de autoridade que tem como dever fundamental velar pela Constituição. Ou seja, o Supremo, que tem o papel de guardião da Constituição e que deveria resguardar e observar todos os procedimentos para que seu agir fosse legítimo, ele, nesse afã de combater as fake news, que, como o Plínio disse, é um problema que a gente tem vivido, é um problema real, ainda não tipificado, como Edgar pontuou, mas é um problema. A gente sabe que sem dúvida. Nossa sociedade está aí ainda mais polarizada por conta de tantas fake news. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês disso. Como é que a gente vai restabelecer a supremacia da Constituição? Porque ela deveria ser, né, a norma mais importante. Se o seu guardião a fragiliza, dando mais relevância a um regimento interno do que a própria norma normaram, que é a nossa Constituição Federal. Bom, eu tenho para mim que, além do ambiente, do contexto social, político que o Brasil vem vivendo desde 2016, digamos assim, esse inquérito das fake news nada mais é do que o resultado já de um processo que vem se desencadeando dentro do Supremo, que é o fato de ele estar muito afetado pela pressão social. Alguns dizem que a TV Justiça faz com que os ministros decidam de acordo com a opinião pública, e isso, para mim, é algo que prejudica bastante o judiciário de uma forma geral, porque se deixa a lei de lado e se acaba dando prevalência à opinião pública. Se a gente voltar um pouco mais atrás, quando o Supremo reescreveu a Constituição no sentido de reconhecer a possibilidade da prisão em segunda instância, a sociedade brasileira aplaudiu. Então, o tribunal se sentiu legitimado, mesmo cometendo aquilo que para muitos, e para mim, nesse sentido, é uma aberração que o Supremo fez em relação ao segundo grau, porque ele reescreveu a Constituição, literalmente. E isso teve um apoio popular muito forte. Depois o Supremo mandou prender um senador da República, no caso do Delcídio. Também havia uma pressão popular e houve uma aceitação popular em relação a isso. Mas o Supremo, de novo, rasgou a Constituição, porque os senadores têm imunidade prisional, digamos assim, salvo nos casos de flagrante delito e inafiançável, o que não era o caso do Delcídio. Então, à medida que o Supremo vai rasgando a Constituição ou vai criando normas a partir dessa pressão, dessa influência da mídia social, acaba dando nisso. Uma hora quem torcia e aplaudia pela decisão do segundo grau, agora já questiona o fato do Supremo também adotar uma postura contra a Constituição. Então, isso é um grande problema que só quem sai perdendo realmente é a Justiça. Eu acho assim, que as regras têm que ser cumpridas, independentemente de a favor ou contra quem quer que seja. Eu acho que um juiz, quando entra no seu gabinete, ele tem que deixar do lado de fora as suas crenças religiosas, as suas preferências ideológicas e as suas simpatias clubísticas. A regra a seguir pelo juiz é apenas a lei e a Constituição. Ali se vê ministros de vertentes ideológicas, né? Não interessam quais, invadindo a competência do Legislativo, invadindo a competência do Executivo, mandando não nomear certas figuras para cargos de diretores ou coisa do gênero. Isso não cabe ao Judiciário. Se desequilibra a independência harmônica dos poderes. Eu acho que a solução para o Supremo não é o que se diz de artigo 142 da Constituição Federal, que isso é uma violência contra a democracia e a vida de um país, diferentemente da vida de uma pessoa, não se constrói em uma geração, se constrói em muitas gerações. A geração atual tem que legar para a futura um país melhor. E, objetivamente, com relação ao Supremo, o que eu faria era tirar da seara política a possibilidade de indicação de ministros. 10 anos numa Suprema Corte é muito tempo. Ou seja, era para ter um mandato. Mas não mandato, porque o mandato vai acontecer com o Supremo o que acontece com os TREs, mundo afora, Brasil afora. O sujeito usa aquilo ali como trampolim profissional. E um juiz de carreira vindo do STJ aos 60 anos, que entrasse no Supremo, passaria os seus 10 anos, sairia com 70, numa fase de vida
cujos valores e objetivos são diferentes de alguém de 40, 35, 40 anos, com todo respeito à juventude, não é preconceito contra quem é jovem, não. Alguém como Dias Toffoli, que entrou com perto de 40 anos, vai sair com 75 anos. São 11 ministros que, em média, exercem o poder absoluto e incontrolável durante 30 anos. É muito poder nas mãos de muito pouca gente durante muito tempo. Isso não tem jeito de dar certo. Vocês deram um show e deixaram muito claro quais são as problemáticas desse inquérito. E eu queria saber o que esperar do inquérito fake news, porque, juridicamente falando, e de forma também política, é algo assim completamente inusitado. Plínio, por favor. Bom, essa é a pergunta de $1 milhão. Eu acredito que a comunidade jurídica, de uma forma geral, não sabe exatamente no que isso vai dar. Agora, o que é certo, como tudo é muito novo, isso é algo inusitado na história do Supremo, acredito que o Supremo vai achar uma solução que possa, de alguma forma, se compatibilizar, se isso é possível ainda, pelo estrago que já foi feito, por tudo que o Supremo já disse. Agora, por outro lado, pelo menos o que tem sido noticiado, esse inquérito ele tem sim produzido elementos que mostram crimes graves, crimes contra autoridades, crimes contra instituições, e eu penso que do ponto de vista da prova e do ponto de vista jurídico, eu acredito que ao final, se é que vai ter um fim próximo, que o Ministério Público, ou seja, a Procuradoria-Geral da República, ela vai sim ter algum elemento para poder apresentar algum tipo de denúncia. Eu acredito que isso não vai ser arquivado. Agora, se isso avançar para uma ação, exatamente na linha do que eu já tinha dito, é que o Supremo também vai precisar definir quem vai poder julgar, quem está impedido, quem não tem condições de imparcialidade para julgar aquela causa com isenção, como é o caso do próprio relator. Então, eu acho que o Supremo tem que dar muito mais respostas a esses questionamentos que não são só do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia, da comunidade jurídica de uma forma geral. De minha parte, eu não vejo como possam ser aproveitados os atos praticados nesse inquérito, que tem um vício de origem que é insanável, ofensivo à competência do próprio Supremo, produzido e presidido por quem faz o papel de vítima, entre aspas, investigador, acusador e julgador. Seja julgador nas ações de competência originária do Supremo contra pessoas que eventualmente tenham prerrogativa de foro, sejam no papel de receptor dos recursos que daí se originarão. Então, sob a ótica da dogmática jurídica, é a produção de 1 milhão de nulidades. Eu não vejo, sinceramente, como isso tem uma consequência jurídica. Pode ter consequência política, mas já diz o ditado que quando a política entra nos tribunais, a justiça se retira, porque isso é indecoroso. Plínio, Edgar, muito obrigada pela disponibilidade em compartilhar tanto saber conosco neste Direito em Pauta. Tenho certeza que vocês adoraram. Fica uma série de indagações, o que fazer num país em que o guardião da Constituição a fragiliza com uma série de atos. Esta é a questão. A palavra que está surgindo aqui na minha memória é inquietude. Essa palavra é esse que representa o sentimento que eu tenho certeza que vocês também foram aí provocados depois de tantas discussões tão brilhantes. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.